to the Seminary of the Luminescence Group of Investap. In this occasion, the speaker is the PhD Lucas Alonso Rocha. He was studying the PhD in UK INESP Araraquara, Sao Paulo, and the Université Paul Sabatier in Toulouse, France. Actually, he's working in the Universidade de Franca in Sao Paulo, Brazil. The lecture title is the Luminescent Properties of Niobium Oxide-Based Phosphors Doped with Lanthanide Ions. Lucas, please, you can start. Ok, muito obrigado, Vicente, Dr. Vicente, muito obrigado. Gostaria de agradecer o convite, gostaria de agradecer também a presença de todos, Dr. Ciro, é um prazer sempre trabalhar com vocês. Bom, então, para este seminário, para esta conversa, eu trouxe um pouquinho sobre as propriedades luminescentes de materiais à base de nióbio, colocando dopado, então, com íons lantanídeos. Durante a apresentação, eu vou falar um pouquinho sobre a nossa universidade, para o Dr. Vicente matar um pouquinho a saudade de como é. Vou falar um pouquinho dos materiais, dos processos que a gente obtém e algumas aplicações diretas que a gente já faz, né? Com relação, então, à nossa universidade, é uma universidade relativamente muito nova, muito jovem. Nós temos 52 anos de existência, mas nós temos um campus muito, muito grande, com mais de 150 mil metros quadrados de área, mais de 130 mil metros construídos, né? E a universidade, como um todo, ela sempre está aberta para novas colaborações. E foi justamente o que aconteceu, né, se eu não me engano, em 2017 ou 2018, quando, né, recebemos o Dr. Vicente e tivemos a honra de começar uma colaboração com o Dr. Ciro. Com relação à Universidade de Franca, nós temos uma população de aproximadamente 50 mil pessoas, incluindo alunos, professores, empregados. E nossa universidade, ela oferece 41 cursos de graduação, com mais ou menos 8.800 alunos, né? Nós temos 108 cursos online, cursos à distância, com aproximadamente 40 mil alunos. E nós temos também 4 programas de pós-doutoramento, né? Então, nós temos mestrados e doutorados, né? Eu faço parte do programa de mestrado e doutorado em ciências. E, além disso, a gente ainda tem mais de 24, né, opções de curso de pós-graduação, de especialização. Então, aqui é para matar a saudade, Vicente. Quando a gente estava aqui, né, você se lembra desses lugares e tudo mais? Bom, o nosso programa, né, o programa a qual eu faço parte, que é o programa de doutorado em ciências, né, ele tem uma avaliação muito, muito positiva pela CAPES. Então, a CAPES é um órgão federal aqui no Brasil, em que ela avalia os programas de pós-graduação, e a nota 5 é uma nota muito, muito boa para um curso. Então, nós somos, né, isso reflete na nossa qualidade. E para situá-los um pouco com relação, né, onde se encontra a cidade de Franca, então Franca, ela fica na região sudeste do Brasil. Nós estamos, então, no estado de São Paulo, e no estado de São Paulo, nós estamos aqui na região nordeste do estado. Então, Franca, ela tem aproximadamente 350 mil pessoas, né, a população. Basicamente, a economia da cidade é a parte de agronegócios e também a parte de couro com relação a calçados, né, a sapatos. Então, Franca, ela é conhecida como uma capital do calçado, uma capital de sapatos. E nós temos muita sorte também,
porque muito próximo de Franca, cerca de 1h30 no máximo, nós temos belíssimas paisagens, belíssimos lugares. Certamente o Dr. Vicente deve ter conhecido um ou outro desses lugares, né? Então fica já o convite para todos, para quem quiser, né, fazer um programa de pós-graduação, mestrado, doutorado, né, em colaboração, ou mesmo para quem quiser visitar. Nós temos belíssimos lugares que a gente pode participar, que a gente pode mostrar, né? Bom, e com relação, então, a propriamente dito do trabalho, né? O que nos motivou para trabalhar com o nióbio foi justamente algumas propriedades muito interessantes que esse elemento tem, como, por exemplo, né, uma ampla faixa de transparência, em aproximadamente de 0,35 até 9 microns. Ele não sofre, né, degradação sob radiação ultravioleta. O band gap, dependendo do material, dependendo do que a gente coloca, relativamente alto, 3,6 a 4 e pouquinho. Essa matriz, geralmente, ela apresenta, né, ela tem uma energia de fono muito baixa, relativamente baixa, né, 900. O índice de refração também é alto. E um dos mais importantes, né, as mais importantes propriedades é justamente uma transformação, né, polimórfica induzida pela temperatura. Então, é justamente essa transformação que garante para a gente propriedades diferentes e dependendo, então, da estrutura cristalina desse material, a gente tem propriedades extremamente interessantes. Além de todas essas propriedades, o Brasil ele tem uma produção, né, muito elevada de nióbio. Então, o Brasil, na verdade, ele detém 98% das jazidas dos recursos mineral. E com relação à produção, né, o Brasil ele produz atualmente cerca de 88% do nióbio, o Canadá em torno de 10%, e depois aqui em cima na Rússia eles produzem também 2%. Então, um dos motivos da gente trabalhar com o nióbio além de ter todas essas propriedades bem interessantes, é que o Brasil ele é o principal produtor. Então, a gente pretende incorporar, a gente pretende explorar todas essas propriedades de um mineral que realmente a gente pode, né, exportar. E como eu falei para vocês, pelo fato da gente ter aquelas propriedades bem interessantes, baixa energia de fono, índice de refração, transformações, né, polimórficas, essa matriz, né, a nióbia, o óxido de nióbio, ou as matrizes baseadas no nióbio, elas apresentam um potencial muito grande para a gente incorporar, então, os elementos de terras raras, né? Então, pelo fato dos íons lantanídeos, né, apresentarem bandas de emissão relativamente finas, né, quando se comparado, então, a materiais de transição, esses elementos eles possuem emissão que vão desde então do ultravioleta, passando pelo visível e também pelo infravermelho, né? Bom, então quando a gente coloca um material luminescente, né, esses íons lantanídeos, como por exemplo o európio, a gente pode ter uma excitação direta no íon. Então a gente sai do estado fundamental e vai para o estado excitado. Pode ocorrer, né, decaimentos não radiativos para níveis menos energéticos e depois ocorre, então, os decaimentos radiativos que podem cair na região, né, do ultravioleta, do visível ou do infravermelho. Então, esses elementos, né, esses íons lantanídeos, eles podem ser incorporados em matrizes como as que nós trabalhamos, à base de nióbio, e aí, então, essa matriz ela pode absorver essa radiação, transferir para o íon ativador, e depois a gente tem a emissão, ou ainda nós podemos colocar um sensibilizador
né, como no caso do itérbio, do bismuto, entre outros, onde esse sensibilizador ele vai absorver essa energia, transfere para o íon emissor, para o íon lantanídeo, e depois a gente tem, então, a emissão desse material, né? Com relação aos processos de conversão, nós temos, né, o processo de Dow Conversion e o Dow Shifting, aonde então fótons de alta energia eles vão ser convertidos em fótons de baixa energia, então, por exemplo, de ultravioleta para visível. E nós temos o processo também de Up Conversion, aonde então fótons de baixa energia vão ser convertidos em alta energia. Então, por exemplo, fótons do infravermelho vão ser convertidos em fótons do visível, né? Não vamos atentar a cada mecanismo desses processos, mas é importante nós sabermos porque esses processos eles permitem que a gente tenha várias aplicações. E dentre essas inúmeras possibilidades, eu vou trabalhar com vocês hoje cerca de 3. Então, a primeira está relacionada aos dispositivos, né, no estado sólido, então, aos LEDs. Esses LEDs que vão, então, ter uma emissão tanto no vermelho, no verde e no azul, para conseguirmos obter a cor branca. Iremos citar também alguns exemplos para biomarcadores, então, tanto quanto luminescentes quanto agentes de contraste. E, por último, falaremos um pouquinho sobre a possibilidade de aumentar a conversão, né, das células solares, utilizando justamente a luminescência desses íons lantanídeos. Tudo bem? Bom, então, como primeira aplicação, nós iremos falar do LED, e o LED, né, ele já substituiu todas as lâmpadas incandescentes, fluorescentes, e hoje em dia, para se obter, então, um LED na cor branca, a gente tem 3 possibilidades, que seriam elas: você ter 3 LEDs de cores diferentes, o vermelho, o rojo, o azul e o verde, dando então a cor branca. Esse é um espectro desse tipo de material. Podemos também ter um LED na região do azul e logo depois um fósforo que emita amarelo. Então nós temos esse tipo de matéria espectro. E por último, nós podemos obter um LED, né? Nós podemos obter a cor branca a partir de um LED no ultravioleta, que vai, então, excitar materiais luminescentes que vão emitir na cor vermelha, verde e azul. Então, são basicamente essas 3 possibilidades para a gente obter um LED branco. Contudo, o mais utilizado, infelizmente, o LED branco, ele apresenta ainda uma eficiência, né, muito baixa de energia. As bandas, como a gente pode observar, ele tem uma banda relativamente fina no azul, mais fina, porém, do verde até o vermelho, ela é uma banda larga. E isso, então, causa uma mistura de cores, e não é bom. Então, um dos objetivos do nosso trabalho é justamente procurar melhorar esses emissores de luz na cor verde e na cor vermelha, para que a gente consiga rendimentos ou que a gente consiga melhores materiais que possam ser aplicados, né? Este material que nós preparamos, eles possuem excitação tanto no ultravioleta quanto na região azul e na região verde, né? Uma eficiência bem mais alta do que o padrão, e a gente ainda tem uma largura de banda, as bandas são um pouco mais finas. Tudo bem? Este slide é um exemplo de como são os espectros de emissão dos LEDs comerciais. Então, aqui nós podemos verificar o LED azul, o LED verde,
o laranja e o vermelho. Podemos verificar que todos apresentam bandas relativamente finas quando comparamos com um LED branco. Então, o LED branco ele realmente apresenta essa banda muito larga, né? E o foco, então, foi justamente tentar melhorar essa largura da banda. Para que a gente consiga preparar esses materiais, basicamente utilizamos dois processos no nosso laboratório. Um deles é o processo sol-gel. Esse processo sol-gel basicamente se divide em processo hidrolítico, aonde o próprio nome está falando, a gente usa água. Então, eu tenho alguns alcóxidos, que são substâncias que aqui no centro eu tenho um metal ou semimetal, como, por exemplo, silício, titânio, alumínio, nióbio. E nós temos grupos orgânicos. Esse material ele vai entrar em contato com a água e, no final do processo, nós vamos obter óxidos. Eu obtenho matrizes poliméricas inorgânicas. Ou um outro processo é o sol-gel não hidrolítico. Então, neste processo não hidrolítico, nós não utilizamos água e, ao invés de usarmos alcóxidos, nós utilizamos sais, cloretos, brometos. Então, a partir destes sais, nós conseguimos também obter matrizes inorgânicas à base de óxidos. Tudo bem? Este processo sol-gel é um processo muito versátil, onde podemos obter filmes, tanto porosos ou densos. Podemos obter também pós ou xerogéis, né, powders, então cerâmicas densas ou porosas, e ainda conseguimos obter partículas extremamente uniformes, ou ainda podemos obter fibras óticas, por exemplo. Então, é um processo muito versátil. Só como ilustração, no processo sol-gel hidrolítico, nós temos, então, um alcóxido, ou seja, um metal, semimetal ligado a esses grupos. Então, seria essa fase. Colocamos água. Esses grupos orgânicos serão substituídos por hidroxila, por OH. Numa etapa seguinte, ocorre as reações de condensação, aonde então começa a haver toda a formação da rede polimérica, e por final, reações de policondensação, aonde nós temos um material na forma de um pó. Então, este é o processo sol-gel que nós utilizamos com frequência. Além disso, nós utilizamos também o processo de spray pirólise, né? Processo este que o Dr. Vicente, o Dr. Ciro, né, também tem em seus laboratórios. Nesse processo de spray pirólise, nós colocamos, então, a nossa solução precursora, o meu líquido, aqui dentro de um geyser, né, de um nebulizador. Ele vai formar, então, uma névoa, um aerossol, e este aerossol ele vai ser carregado por várias zonas de decomposição e secagem, por vários fornos. Então, nesses fornos vai acontecer o processo de evaporação, de cristalização, secagem, decomposição do material orgânico e sinterização da minha matriz. E, por final, por uma diferença eletrostática, nós temos um filtro eletrostático, nós conseguimos coletar o material na forma de um pó. Então, é um processo bem interessante, porque cada gotícula, cada gota que se forma nesse aerossol é a possibilidade de se obter uma partícula esférica aqui no filtro eletrostático, né? Bom, então, como materiais
preparados por essas duas técnicas. Nesse primeiro momento, eu vou mostrar para vocês uma matriz à base de nióbio. Uma contém apenas európio e a outra contém európio e lantânio. Então, neste trabalho, nós avaliamos a influência do lantânio nas propriedades luminescentes do material. E logo de cara, nós conseguimos observar, então esses são espectros de excitação. Nós podemos observar que a presença do lantânio ocasionou uma diminuição da transição eletrônica aqui do európio em 394. Então, podemos observar que aqui está com uma intensidade menor do que aqui. E, além disso, podemos observar também uma pequena banda relacionada à transferência de energia. Quando fazemos, então, a excitação em 276 ou, então, em 394, podemos observar a emissão do íon európio, independente, né, do lantânio. Agora, uma coisa bem interessante é que a presença do lantânio, ela ocasiona ligeiras alterações nos espectros. Então, quando comparamos o espectro de cima com o espectro de baixo, podemos observar, né, variações ou perfis diferentes. Então, aqui excitando no ultravioleta em 276 e também no ultravioleta em 394. E um dado bem interessante é que quando excitamos no azul, em 465, também conseguimos observar uma emissão muito intensa, muito forte do európio, e quando excitamos no 525, no verde, também temos uma emissão muito intensa, muito forte, né? Esses materiais, então, eles, a análise dos espectros corroboram, então, ou terminam com as coordenadas de cromaticidade dentro aqui do diagrama, na região da cor vermelha, tanto para o európio quanto para o európio com lantânio, né? Claro que, quando nós analisamos apenas os espectros em 465 e 525, uma pequena parte desses espectros é perdida. Então, claro que sempre vai dar no vermelho, mas quando excitamos no ultravioleta, também dá um vermelho com uma coordenada muito, muito pura. Uma vez, então, que nós conseguimos ter essa excitação tanto no azul quanto no verde, utilizando a lâmpada do fluorímetro do equipamento de medida, um teste que fizemos foi tentar obter a luminescência do európio, do vermelho, utilizando, então, um LED comercial para excitação. Então, nós excitamos com um LED azul e conseguimos observar, então, observar as emissões do európio, as bandas relacionadas à emissão do európio, tanto por material excitado com um LED azul e também excitado com um LED verde. Então, este material é um candidato, é um material muito interessante, pois pode ser excitado tanto no ultravioleta, em 270, em 394, em 460, em 540, e a gente ainda consegue obter a luz vermelha. E por que que isso é interessante? Porque para você conseguir obter um LED branco, o fósforo vermelho, ou o material que vai emitir a luz vermelha, ela é colocada atualmente cerca de 8 vezes a mais do que o azul e do que o verde, pelo fato de ter uma baixa eficiência. Então, este material, ele consegue ser excitado também pelos outros materiais, e isso tem uma aplicação muito interessante. Um segundo trabalho que fizemos foi alterar o lantânio pelo ítrio e pelo gadolínio, para descobrir qual era a influência desses elementos
né, nas propriedades luminescentes. Então, nós conseguimos observar que no espectro de excitação, eles apresentam as bandas características do íon európio com pequenas variações, né? E o interessante são as bandas de transferência de carga que a gente obtém. E quando, então, fazemos a excitação desses materiais em 260, para os materiais que contêm lantânio, nós conseguimos observar uma emissão muito forte na região do azul, relacionada à matriz. Então, essa matriz, óxido de nióbio dopado com lantânio, ela apresenta essa emissão característica aqui no azul. E aí, quando mudamos os espectros de excitação, né, a fonte de excitação, nós conseguimos obter, né, propriedades bem distintas, bem diferentes umas das outras. Então, este material ele é bem interessante porque, dependendo do íon, ítrio, lantânio ou gadolínio, ou ainda dependendo da excitação, nós conseguimos obter, né, coordenadas de cromaticidade bem diferentes uma das outras. Tudo bem? Lembrem que eu falei que o intuito também do objetivo era diminuir, né, a banda larga na região do verde e do vermelho. Pois bem, então, o do vermelho a gente conseguiu, né, foi um trabalho bem interessante, e então nós trocamos o íon európio pelo íon térbio. E quando, então, fizemos o espectro de excitação, olhando lá no térbio, com a emissão no térbio, conseguimos ver as bandas, as transições características do térbio, mais a banda de transferência de energia da matriz. E um dado bem interessante é que, então, dependendo da região, dependendo do comprimento de onda de excitação, nós podemos obter materiais que podem ser, então, relacionados à cor azul no cronograma de cromaticidade, ou então na cor verde, né, relacionada ao térbio. Então, essa daqui da cor azul, ela é explicada justamente pela banda bem larga da matriz. Então, essa matriz, ela emite na região do azul, aonde, então, a gente desloca as coordenadas são deslocadas para essa região, né? Bom, isso, então, a gente tentou trabalhar materiais diferentes para que eles pudessem ser utilizados nas três cores para obter o branco. Um outro trabalho que fizemos foi obter a cor branca de uma maneira direta. Um único material para obter a cor branca. Para então não precisar colocar um material vermelho, verde e azul. Então o que fizemos foi trocar o íon térbio e európio pelo íon disprósio. E aumentamos um pouco a concentração do íon lantânio. Então, neste material, o niobato de lantânio dopado, né, ou contendo disprósio, nós podemos observar as bandas que estão relacionadas às transições eletrônicas do disprósio e também conseguimos observar a banda de transferência de energia da matriz. E o que fizemos, então, foi variamos a concentração do disprósio. Então, saímos de 0,25, né, fomos até 10, 15, então não é mais uma dopagem, nós realmente acrescentamos esse material. E uma coisa bem interessante é que, quando excitamos no ultravioleta, este material, ele teve as suas coordenadas deslocadas para o sentido central do diagrama, né? Então, nós temos aqui um material que emite a cor branca. Então, variando a concentração do disprósio, a gente conseguiu variar a estrutura cristalina, né, de monoclínica para tetragonal, e, consequentemente, foi diminuindo a banda de emissão da matriz, e isso, então, proporcionou o deslocamento das coordenadas de emissão para a região da cor branca.
Então, significa que esse material ele pode ser utilizado como um LED branco, pelo fato dele possuir apenas um único fósforo, a gente consegue, então, fazer um único material. Bom, uma segunda aplicação que eu vou trabalhar com vocês, que eu trouxe para mostrar para vocês, está relacionado a biomarcadores. Então, biomarcadores é uma substância que a gente introduz, então ela é introduzida no organismo e ela tem a finalidade de melhorar o diagnóstico, melhorar a qualidade do diagnóstico. Né? Ela consegue detectar, então, infecções, doenças, anticorpos, e isso melhora demais, né, o diagnóstico. Além disso, a gente tem uma sensibilidade muito alta dessas partículas, né? Essas partículas, elas são mais estáveis, possuem uma alta seletividade, e todas essas propriedades, então, elas acabam por melhorar a imagem, né, biológica do material que nós queremos analisar. E aí, o que a gente propôs nesse trabalho, então? Já é de conhecimento geral que a nossa pele, né, ou o tecido, ele é mais transparente para as radiações do infravermelho. Então, quando temos radiações no visível, essas radiações penetram pouco em relação às radiações do infravermelho, que possuem uma maior penetração, né? Então, nesse gráfico, a gente pode observar as janelas biológicas aonde devemos trabalhar com essas emissões. E aí, nós escolhemos, então, uma outra matriz à base de nióbio, justamente para trabalharmos nessa primeira janela biológica aqui. Então, o que fizemos foi, continuamos com a matriz niobato de lantânio, trocamos o disprósio pelo túlio e pelo itérbio. E aí, então, nós fizemos uma excitação no itérbio, em 980, e conseguimos colher, né, através do processo de up conversion, conseguimos colher sinal em 800 nanômetros. Então, aqui é um espectro de emissão quando excitado em 980. Então, praticamente, toda a emissão está concentrada na região de 800 nanômetros, sendo que a região vermelha e a região azul do túlio, ela está bem fraquinha, a intensidade é muito baixa, né? Bom, com relação aos processos, né? Esse processo aqui de 800 nanômetros, ele envolve, então, um mecanismo relacionado a 2 fótons. E quando nós comparamos esse material com um padrão que foi utilizado neste trabalho, que é o oxisulfeto de gadolínio, a amostra, nós variamos a concentração de itérbio, e então nós conseguimos obter uma amostra aonde a intensidade do sinal, o brilho do sinal, foi muito mais intenso do que o padrão, né? Comprovando que esse material ele tem essa possibilidade de ser utilizado como um biomarcador. Além disso, fizemos testes de citotoxicidade, aqui em colaboração com a professora Denise Crispim, uma outra professora do grupo, aqui da Unifran, e observamos que esses materiais, eles apresentam uma citotoxicidade relativamente baixa, né? Então, sugerindo mais uma vez que esse material ele pode ser aplicado, né, como um biomarcador luminescente. E um outro trabalho que fizemos foi trocar esses materiais novamente, né, pelo gadolínio e agora pelo túlio, para que eles pudessem ser testados como agente de contraste. Então, nós fizemos imagens, né, através de cobaias do ratinho, em colaboração com o grupo de pesquisa em medicina veterinária, também aqui da Unifran, e nós conseguimos observar, então, se nós pegarmos essa primeira foto, aqui nós tivemos um problema e o material, o óxido de gadolínio dopado com o óxido de nióbio dopado com gadolínio e túlio, teve um problema e ele ficou apenas na cauda, ele não foi para o sistema inteiro.
E relativamente foi bom porque a gente conseguiu comparar esses dois materiais, né? Essas duas imagens. Então, nessa imagem aqui, a gente consegue perceber que todo o material está apenas na cauda. Então, e no segundo experimento, esse material ele percorreu todo o sistema, né, da cobaia, e nós conseguimos observar, então, os rins, pulmão, coração. E isso é muito interessante porque esse material, então, além de ser utilizado como um marcador biológico luminescente, ele também pode ser utilizado como agente de contraste para raio-x, e nós também já finalizamos uma parte dos estudos para ressonância magnética. Ou seja, nós temos apenas um único material que ele apresenta essas três aplicações, essas três funções, né? E isso é interessante porque, neste momento, o gadolínio ele está realmente preso numa matriz inorgânica e não há, então, a possibilidade desse gadolínio ser disponibilizado para o organismo, né? Que a gente sabe que depois isso pode ter problemas muito graves. E, por último, já finalizando, né, a nossa conversa, eu gostaria de falar um pouquinho sobre os painéis solares, né? Então, aqui é uma usina de produção de energia, lá nos Estados Unidos. Nós sabemos que, atualmente, a produção de energia está em foco em todo o mundo e que a energia solar, sem sombra de dúvidas, é uma energia renovável em destaque, né? E só que nós temos um problema relacionado à energia solar, que essas placas solares, que são feitas de silício, elas apresentam uma conversão relativamente baixa. Então, uma placa comercial hoje, ela apresenta uma conversão entre 15% e 20%, né, de conversão da energia solar em energia elétrica. Isso, infelizmente, não é problema de fornecedores da Alemanha, da China, do Brasil, do México, não é esse o problema. O problema está ligado ao silício, é um problema intrínseco do material, ele não consegue, a gente não consegue mais. Né? O silício, ele absorve uma parte bem pequenininha aqui no ultravioleta, mas ele absorve bastante aqui no visível e um pouquinho no infravermelho. E o silício tem um problema aqui, a gente tem um vale justamente aqui em torno de 900 nanômetros mais ou menos. Então, o que fizemos, o que propomos, é justamente utilizar essa energia que está sendo perdida pela placa solar, porque atualmente uma placa solar ela só consegue utilizar essa região do espectro solar, ou seja, o ultravioleta e o infravermelho não é possível, ela praticamente não utiliza. Então, a nossa proposta, né, do grupo foi justamente utilizar essa radiação infravermelha que é perdida naturalmente e convertê-la em radiação no visível, para que a gente pudesse aumentar a conversão de uma placa. Então, né, nos primeiros testes que fizemos, os testes, né, peço até desculpa, porque agora não é nióbio, mas os testes iniciais que fizemos foi a base de silício e titânio. Então, nesse material, a base de silício, ele foi dopado com hérbio e itérbio, e nós fizemos um recobrimento. Nós fizemos um filme fino, uma película em cima de uma placa solar comercial. E aí, então, o que queremos, ou o que fizemos foi, a placa solar, ela absorveu a região do visível, aonde o silício absorve, né? A parte infravermelha, ela foi convertida pelo sisteminha Up Conversion, e essa energia voltou para a placa como forma de energia e radiação do visível. E aí, então, nós fizemos, aqui a gente conseguiu obter o Up Conversion, aqui é a região verde, aonde o silício vai absorver, a placa do silício. E o que conseguimos, então, nesses primeiros estudos, foi um aumento de cerca de 2% dessa conversão. E isso pode parecer, num primeiro momento, uma porcentagem baixa, mas
Se levarmos em conta que uma placa comercial ela só consegue converter de 15 a 20%, nós estamos falando de um incremento, nós estamos falando de um aumento de cerca de 10 a 15% numa placa, e isso é considerável. Isso pode implicar numa diminuição do número de placas. Por exemplo, se hoje uma casa precisa de 10 placas solares para a produção de energia, com este sistema nós conseguiríamos reduzir uma placa. Então, poderia ser apenas 9. Ou seja, vamos reduzir o espaço físico necessário para que a placa, para que obtenha a mesma quantidade de energia. Então, estes foram os estudos iniciais que fizemos com o silício, fizemos também com matrizes à base de titânio e estamos no meio do caminho com relação aos materiais à base de nióbio, também nesse aspecto. Tudo bem? Bom, então, em relação à nossa conversa, o que eu pretendia mostrar para vocês, ou que eu espero que vocês tenham captado, foi um pouquinho da nossa universidade. De novo, nós estamos de portas abertas, nós estamos abertos e disponíveis para novas colaborações, né? E continuar a colaboração que nós temos com o Dr. Ciro Falcone e o Dr. Vicente. Falei um pouquinho para vocês relacionado aos materiais que desenvolvemos aqui no grupo e como nós obtemos esse material, né, a partir do processo sol-gel e a partir também do processo de spray pirólise. E, por final, eu mostrei algumas aplicações que esses materiais têm, uma pequena parte, claro que, infelizmente, devido ao tempo, não dá para a gente mostrar muito mais. Então, de novo, gostaria de agradecer o reconhecimento aqui às agências de fomento, a AFAPESP, o CNPq e a CAPES, que são, então, agentes de fomento brasileiras, e gostaria de agradecer também aos colaboradores que nós temos, e muito obrigado pela sua atenção. Aqui está meu contato, qualquer coisa, se não der para ser respondido nesse momento, eu estou à disposição para responder quando for preciso, quando vocês entrarem em contato, tudo bem? Gostaria de agradecer mais uma vez, então, o convite, foi uma honra e é sempre um prazer estar aqui conversando com vocês. Muito obrigado. Okay, thank you, Dr. Lucas, for your lecture. Let's start the question session. You can ask in English, Portuguese, Spanish, or Portuñol. Mandarim, russo, French. French. Ok, entonces, ¿quién tiene preguntas para el doctor Lucas? Sí. Caso não tenha nesse primeiro momento e depois quiser me enviar novas, não tem problema nenhum. Ok. Vamos a iniciar, como es costumbre en el seminario, con los alumnos que están obligados a preguntar. Entonces, José Iván, tu pregunta, por favor. Una pregunta, Luis. ¿Ahí me escuchas, Vicente? Sí, sí, ahí escucho. Ah, Luis, eres Luis. Ok, Luis. Gracias, Luis. Thanks. Congratulations for the presentation. I have a question about the technique for synthesize the powders. Yes. Can you put the image where you put the technique for synthesis? Which ones? Sorry? The powders? Yes, but sol gel or spray pyrolysis? I can't understand you. Can you hear me? This one? Or this one? Hello?
Yeah, in the pyrolysis section. Yes? Yes, you use a salt hill technique to prepare the solution for nebulizate then in this spray pyrolysis technique. Yes, yes, Is right? yes. It is not difficult to generate the nebulization of a solution that comes from salt hill technique. So because it's, I think, it's so density. Hello? It's not difficult to generate the nebulization. No, it's not difficult, but there is something that you need to know. To prepare this solution, you must adjust the pH for acid, okay? So we keep the pH more or less 2 or 3, and once that is done, we can produce the aerosol. It's not difficult to keep the solution in the stable phase. Okay, okay. Thank you. You're welcome. Gracias, Luis, por tu participación. Viviana, por favor, tus preguntas para el doctor Lucas. ¿Me escuchan? Do you hear me? Yes. Thank you. Thank you, Professor Lucas, for your talk. Well, it was very interesting. I have a few questions about the synthesis of your materials, especially of the spray pyrolysis part. Yes. So in terms of grams, how much material do you get from the reaction? It's dependent what you want, depend of the applications. I mean, if you wanna make materials for biological application, you usually prefer a small particles. That mean 100 or 200 nanometers. And spray pyrolysis, unfortunately, we have a large distribution. So we have particles from 50 nanometers until 1 micron, 2 microns. So to avoid the agglomeration or big particles, we usually make not concentrate solution, dilute solutions. And once we use a dilute solution, we will obtain 1 gram maximum. So it's not good, it's not enough. But if you, for example, work to LID application or sensors, or I don't know, if you work, if you want an application that the size it's not the problem, you can increase the concentration of solution, and then you will obtain 4 grams, 5 grams, it's depend. Of course, we have a laboratory scale equipment. Yeah? But for example, in France, where I done my PhD, my supervisor in that case, the obtention, it's more or less 1 kilo and 500, 1 kilo demi, more or less. So it's depend the scale that you want, that you have. But if you want particles for biological application, you usually prefer small particles, and that you must work with not concentrate solution. Okay. Thank you. Another question about Yes. synthesis is,
Well, we do a synthesis that is like you do, but we have some. We get a lot of product of the reaction, and we can. How can we? Or I don't know if you have the same problem. We get a lot of powder of the as a result of the reaction that the electrostatic filter is not able to trap all the particles. So I don't know if you you have the same problems or not, and what advice would you get? Yeah. For Usually the hollow particles is associated to the temperature of the fluor, and also to the flux of the aerosol. So one thing that you can is decrease the flux. So you can decrease, for example, 1 milliliter per minute. I don't know what did you use, but usually you use a very slow, very low value. And another thing that the first stage, the first temperature zone, you usually make 100, maximum 110 degrees Celsius. So it's not high that. So we don't have very hollow particles. But it's not problem for us, because we work in a very, we don't look at the speed of flux is not high. Okay, thank you. You're welcome. Gracias, Vivi, por tu participación. Aquí tenemos a José Iván. José Iván, tus preguntas para el doctor, por favor. Ok, parece que José Iván tiene problemas con su conexión. Yo tengo una pregunta, doctor Lucas, Sí. relacionada con las pruebas biológicas que hicieron con las gatas o con el Sí. gato. Cuando vos ten idea tu mecanismo para que o corpo do animal expulse as nanopartículas, ou elas ficam em ele? Não. Ainda estamos com os estudos, mas o que já conseguimos observar é que essas partículas são excretadas pelos rins. Em espanhol também é rim? Sim. Sim, pelos rins. E a gente ainda está avaliando se sai pelas fezes, mas geralmente urina. Ok. Y otra pregunta relacionada con la posibilidad de que un alumno estude a lá com vocês e participe na colaboração. Quando eu fiquei no Franca, eu disponia do $1,000 por mês. ¿Cuánto dinero precisa un alumno, un estudiante para ficar allá y en qué fechas ellos deberían de buscar bolsas en Brasil, lo que es aquí en becas? O sea. Bom, hoje, na época que você ficou, eu acho que o dólar, $1 era mais ou menos 3 ou 4 reais. Hoje está um pouco a mais, $1 é 5 reais. Significa que o aluno com uma beca de $1.000, ele vai ter 5 mil reais. 5 mil reais é um salário, é um dinheiro muito bom. O salário mínimo no Brasil é em torno de R$1.500, um pouco menos. Então, 5 mil reais é mais do que o suficiente para o aluno
ter uma casa como aluguel, água, luz, alimentação, lazer, passeios, viagens, não tem problema nenhum. Então, $1.000 é perfeitamente bem. E com relação a bolsas, o que nós temos é o governo brasileiro hoje, nós não temos muitas bolsas. Então, o que podemos fazer é enviar projetos para a FAPESP ou alguma outra agência de fomento no Brasil, pedindo uma bolsa. E aí, então, o aluno pode vir. Porém, a bolsa da FAPESP, ela é mais baixa, é em torno de R$2.000. Então, metade do que uma beca mexicana, do que uma bolsa mexicana. Então, acredito que é mais vantagem, por enquanto, vir com uma bolsa do México, questão financeira, do que conseguir uma bolsa no Brasil, uma bolsa brasileira. Mas, independente se tem ou não tem, nós podemos enviar as bolsas, podemos pedir bolsas, e o nosso laboratório, o nosso grupo, ele está aberto para todas as colaborações, inclusive para a área da medicina veterinária, da área das engenharias, química, física. Como trabalhamos com materiais, esses materiais eles têm uma divergência, né? Eles podem ser aplicados em várias áreas, farmácia, dentista, né? Odontologia e etc. Obrigado, Lucas. El doctor Ciro está levantando la mano. Doctor Ciro, por favor. Lucas, I'm going to speak in English. It might be better for me at least. Listen, niobium oxide is a very interesting material as you presented. By the way, it was a very nice presentation. In the case of this material that you prepare, is of course particles, right? Nanoparticles, or are they nanoparticles? Or? It depends. So by Sol-Gel technology, by Sol-Gel process, is nanoparticles more or less 100. But by spray pyrolysis, we have nanoparticles and also micrometers particles or particles. We have both. You have both. Yes. One thing that we done is change the voltage of filter, and changing that, we can select more small particles. So, for example, usually we work in 2 kilovolts to obtain a very, very huge distribution. So 10 nanometers until 1 micro. But if you decrease to 1 kilovolt, we will obtain more or less particles of 100, 115 nanometers and a very small, very narrow distribution. Okay. In your luminescence characteristics of this oxide, niobium oxide, you show in some of the cases a peak around 400. How sensitive is your material to humidity or to OH presence in the powders, on the powders or in the powders? I don't understand. What's the influence of the size of particles in the luminescence? Okay, can you show me your spectra, luminescence spectra for niobium oxide, please? Doped with what? Europium, dysprosium? Just by itself. This one, the previous one. This one, in the one that is below, there is a peak around 400 and something, right? 440. Is that excitation or emission? Yes, here we have the transfer charge band, and then the terbium
transfers, or the terbium luminescence. Okay, it's a excitation. And here there is a characteristic terbium and also the matrix emission. Here is a characteristic of matrix emission. All right. In the matrix, what I can see there, let me see if I can, it's a small here, is this peak around 440, 445, something like that. The small peak is over there. Sometimes it's associated with water-related impurities in the oxides. Okay. Is that the case for your material, or is not? Maybe. Unfortunately, we don't know, because to start the materials, I'm sorry, where I am here. To start the materials, we work with niobium chloride, and this niobium chloride was donated by CBMM. It's a minerator. It's a company, a Brazilian company here in close to Franca, and it's a donation. So we don't have very informations with a very high impurities. As example, when we buy something from Sigma Aldrich, we know the impurity that we know. Unfortunately, in this case, it's not. In my opinion, it's more or less 1 or 2 points. That means 99.8%, but it's not 100 pure. Maybe, or it's certainly we have impurities. Okay. Well, it's very interesting, because sometimes if it is associated with OH impurities, water-related impurities, sometimes they interfere with, especially with the cases in which you want to see the infrared image. For example, you were talking about some of the biomedical applications and all that. These effects tend to reduce the luminescence efficiency. Yeah. As a curiosity, yes. Do you have, or is there any compound other than oxide, for example, niobium fluoride or something like that? Yeah. Now we got phosphate, niobium phosphate, and niobium oxalate to start, because the problem of fluoride is the reactivity. It's a very reactivity, and once we start, sometimes just before the reaction, we saw some points of precipitate of oxychloride niobium. So to oversight that, we work with oxalate and phosphate niobium of niobium. So we don't have problem, because the solubility is very high and is stable. Fantastic, very good. I'd love to see some of those materials when you do the and it's funny, because when we contact the company to ask some grams, the company sent to us 1 kilogram. It's amazing. If you want, I can send to you. I send for every my collaborators, because the first time I just call, oh, I would like 50 grams or 100. Okay, but unfortunately we just work with 1 kilogram. It's like, okay, you can send me. So I have 1 kilogram of chloride niobium, of phosphate and oxalate. Yeah, well, I guess for trials would be just few grams of it. Yes. Very good. Thank you so much. I appreciate your participation in our seminar.
And It's an certainly honor. we are looking forward to extend our relations, collaboration, either by sending students or accepting students from you. So Of course. let's look forward for that. Yes. In fact, it's an honor for us or our group to work with your group, with you. It's a great honor. We are very happy and proud to participate. Thank you very much. All right. Thank you so much. So, Sente. Ok, sí. Bueno, doctor Lucas, muchas gracias por aceptar nuestro convite para la palestra. Esperamos seguir, como mencionaba el doctor Ciro, colaborando. En lo personal, cuando finalice mi postdoc aquí en México, espero voltar para Brasil para hacer o postdoc com Será vocês. sempre bem-vindo. Muito obrigado, Lucas. Un abrazo. Y pues bueno, damos con esto finalización a nuestro seminario de esta semana. La próxima semana estará visitándonos el doctor Servando directamente desde el CIPMAP ubicado allá en Monterrey. Y pues bueno, muchas gracias a todos por su participación y nos vemos. Okay, chao. Obrigado. Tchau, Chao, Lucas. Un abrazo, Lucas. Chao. Vamos.